Satisfação imensa estarmos aqui para tratar desse tema que é desafiador. Aqui me passam os temas desafiadores para a gente, né? Uhum. Razão e sofrimento. E nós vamos fazer uma leiturinha de uma lição que a espiritualidade muitas vezes nos ajuda, né? Nós fazemos todos os dias uma leitura e prece com Daniel antes dele dormir, além da nossa leitura diária da família, né? E aí, nessa hora, a gente pega ao acaso, assim, dos livrinhos e caiu essa lição. E tem um ponto que toca aqui num aspecto que eu não tinha pensado sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Então, é a lição 11 de Vinha de Luz, chama Abre a Porta. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Registro de João, capítulo 20, versículo 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos das primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebesse os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros e Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. O nosso tema hoje envolve alguns aspectos que, desde o início da codificação, eles foram utilizados pelo codificador. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a razão. Vamos procurar fazer uma relação rápida sobre consciência e razão. Vamos tratar um pouquinho de livre-arbítrio e responsabilidade, e aí entramos na questão do sofrimento e depois correlacionamos razão com o sofrimento. Nós fomos no dicionário do Owais para ver o que é que nós temos como definição de razão. A definição é um pouquinho longa.
mas eu peguei só um trechinho inicial que já atende aquilo que nós precisamos aqui. Ele diz faculdade de raciocinar. A razão é faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar, de julgar. Raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Capacidade de avaliar com correção, com discernimento, bom senso, juízo. Então, razão é sinônimo de bom senso e de juízo. Bem, também é a capacidade, a faculdade que toda criatura tem de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar, de julgar. E é um raciocínio também que nos leva à indução ou dedução de algo, que é a indução ou dedução é um método, né, de investigação. Bom, quando a gente fala em razão, a gente pensa em raciocínio. A primeira definição é a faculdade de raciocinar. E quando nós falamos em raciocínio, na cadeira de filosofia, a gente estuda raciocínio lógico. E existe uma coisa chamada silogismo. E a gente já vai colocar aqui para a gente ver que nem sempre quem diz estar com a razão está com ela. Vou usar um silogismo. Pedro é homem. Todo homem é mortal. Logo, Pedro é mortal. Correto, né? Paulo diz que o homem morre uma só vez. O dia que o Pedro morrer, ele morreu. Está falando do homem, não está falando do espírito. Se falar todo espírito é imortal, Pedro é espírito, logo Pedro é imortal. Isso é um falso silogismo, porque uma das premissas está falsa. Todo espírito de fato é imortal, agora Pedro não é imortal. Imortal é o espírito. Pedro é personalidade. Deu para perceber? Quando a gente utiliza uma premissa equivocada, a nossa razão ela chega a conclusões equivocadas. Ela nos leva a raciocínios equivocados. É por isso que o materialista, quando ele parte do pressuposto de que Deus não existe, ele chega a duvidar da própria existência dele mesmo. E isso estava na academia, no período de Descartes. Descartes, então, foi fazer um exercício para ver se de fato ele era uma ilusão, todo mundo era uma ilusão, porque parecia que tudo era ilusão. E ele então fez o esforço de parar de pensar, ou de anular tudo. Mas ele viu que não podia parar de pensar. Então ele concluiu: penso, logo existo. Está correto? Está correto, mas não está completo. Porque nós não só pensamos, nós também sentimos. E se a gente vai no ensinamento do Cristo, nós vamos ver que ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, nosso próprio pensamento que gera as palavras, ele já nasce dos nossos sentimentos. Então, a gente poderia dizer penso, logo existo, mas nós também podemos dizer sinto, logo existo. E, na verdade, o que nos caracteriza com mais propriedade é o sentimento, é o que nós sentimos, que é a essência do que nós somos. Então, vejam como essa questão da razão, ela não é simples. E não é porque a pessoa alega que ela está utilizando a razão que ela pode ter razão, de fato. Olha só que interessante. Então, nós temos algumas referências sobre o assunto na obra de Kardec. Eu peguei só um exemplo, tá bem?
Na verdade, vou citar 3 exemplos rapidinho aqui. No Livro dos Espíritos, na introdução 8 do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu assim: "O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro". Olha lá. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro, porque a razão pode falhar. Se usar premissas falsas, vai chegar a conclusões falsas. Então vamos lá. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Alguns diziam, e ainda há quem diga: eu não creio no espírito, e mesmo que eu veja, eu não vou acreditar, porque é uma ilusão. Então nega a priori, não parte de uma ideia que está aberta para as possibilidades, mas parte de uma ideia pré-concebida. Então a sua razão está viciada. E o que é que está viciando essa razão? O egocentrismo e o orgulho. Aí Kardec vai continuar dizendo: os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. Usava a razão. Quando falaram do vapor que poderia mover, não é, o navio, mas era riso para todo lado, na academia, entre os cientistas. E diz que Napoleão perdeu a guerra porque os cientistas franceses não quiseram dar atenção a, a Fulton, que apresentou a ideia. Então, o que se deve chamar razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Então, se a gente vai nos apoiar na razão, nós temos que entender que razão é sinônimo de bom senso. É por isso que Flammarion, cientista, quando vai fazer o discurso de despedida de Kardec no enterro, diz que era o bom senso encarnado. Ou seja, era a razão apoiada, de fato, num raciocínio lógico, claro, objetivo e irretorquível, à luz da própria razão. Muito bem. Aí nós vamos em Kardec mais uma vez, na introdução 17 do Livro dos Espíritos. Diz assim: a razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Então, observamos que a razão nos diz, olha o que ele coloca, a razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. É uma questão de lógica, raciocínio lógico, para deduzir. Nos leva, então, a razão à dedução, ou aí é onde entra o risco, a indução. Então, eu parto de um pressuposto e vou confirmar se é aquilo. Mas a dedução é a observação do fenômeno, e da observação dos fenômenos se tira, então, as consequências. Bem, vamos lá. Os dois métodos podem ser muito bem empregados, né? Mas tem que saber. No Livro dos Espíritos, nos Prolegômenos, existe uma frase muito interessante.
A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos han provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Ok? Então, Kardec está usando a razão aqui para evidenciar que existe um efeito que é inteligente e que precisa ter uma causa inteligente, senão não seria um efeito inteligente. E para ter, e era da própria ciência na época, para um efeito inteligente há de haver uma causa inteligente. E como é que vamos negar, então, uma causa inteligente que criou um efeito inteligente que é o próprio universo? Mas a ciência negando a existência de Deus. E aí o universo é obra do quê? Do acaso. Aí deram mais um nome para Deus, né? Acaso agora. Agora Deus virou acaso. Porque esse acaso tem que ser inteligente e tem que ser a inteligência suprema para criar o universo. Então, vejam como, se a gente usa a razão, de fato, não é? Sem prejuízo, sem preconceito, a gente vai chegando às conclusões, né, que as coisas são muito diferentes do que a gente pensaria se a gente só se apoiasse na matéria. Vamos ver aqui na Revista Espírita, páginas 58 e 59. A gente identificou isso no nosso estudo diário esses dias também, e aí tem uma relação. É Revista Espírita de janeiro de 1861, se quiserem anotar aí, é uma mensagem, se chama Voz do Anjo da Guarda, que foi recebido pela médium senhorita Ué, se escreve H-U-E-T. Então, é Revista Espírita, janeiro de 1861, a mensagem A Voz do Anjo da Guarda. Diz assim, é de Chanin, essa mensagem. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Chamai o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão. Não da razão que se arrasta em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo. Ou seja, há duas espécies de razão. A razão chã, que está vinculada aos preconceitos do campo da matéria, e a razão que libera a inteligência para os voos da essência espiritual. Então ele diz assim: mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino, razão, pensamento. Pensamento divino que eleva o filósofo. Ele está chamando, então, o pensamento divino de razão. Impulso que arrasta os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. Então, o nosso anjo da guarda nos fala diretamente à razão, a ponto de Channing
chamar esse anjo da guarda nesse processo de razão. Então, nós observamos aqui que o vulgo não pode compreender essa razão. O que é o vulgo? A gente logo vai colocar assim, desclassificando. É uma pessoa que não tem estudo. É uma pessoa que não tem instrução, não tem educação. Então, nós precisamos primeiro entender o que nós estamos chamando de educação. Pois aqui está incluído o vulgo, aquele indivíduo letrado, pode ser PhD, pós-PhD, mas que está obnubilado pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. É um vulgo do ponto de vista espiritual. Tudo bem para todo mundo? Se tiver alguma dúvida, perguntem. Nós vamos para um segundo conceito, que é consciência. No dicionário do Owens, ainda é maior a definição que a gente encontra entre razão e consciência. A da consciência é maior do que a da razão. Mas eu peguei também um trechinho que nos atende aqui. Diz assim, consciência, segundo Owens, sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Mas a razão também não ajuda a entender? Sim. Então, a razão e a consciência têm funções semelhantes em alguns aspectos. O que é a razão? É um pensamento. O que é a consciência? É um pensamento. Vamos lá, então. Já a gente vê a correlação aqui, não é? Nós estamos tentando chegar com elementos que nos ajudem. Então, ele vai colocar sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais, funcionando como juiz que ordena acerca de coisas futuras e que se traduz em sentimentos de alegria, satisfação ou de culpa, remorso acerca de coisas passadas. Então, a consciência é que faz esse balanço no exame do que nós fizemos ou deixamos de fazer. E a gente, quando faz esse exame, nós utilizamos muitas vezes a nossa razão, né, para juntar esses elementos. Ele ainda completa sistema de valores morais que funciona mais ou menos integradamente na aprovação ou desaprovação das condutas, atos e intenções próprias ou de outrem. Então, a consciência já nos leva ao campo do exame das coisas e do julgamento de valor, ou próprio ou de outros. E é por isso que aí Jesus vai fazer a recomendação, que nós não julguemos, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos medidos, nós seremos julgados. Bem, então nós vemos uma correlação entre razão e consciência. É por isso que quando o indivíduo utiliza mal a razão, ele se deixa envolver pelo orgulho, pelo egoísmo, e aí comete enganos em nome da razão, mais tarde a sua consciência vai agir. Mas quando é que a consciência desperta? Já ouvi pessoas dizerem, às vezes, a depender se a gente isolar certos trechos da, 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 da obra espírita, a gente entende que a razão ela vai aparecer na condição humana. A consciência, ela desperta e com o despertar da consciência vem o livre-arbítrio. Bem,
Aí eu quero perguntar para vocês, a Vera viu esse vídeo agora, essa noite foi. E ela passou para eu dar uma olhada dizendo, olha o que esse passarinho está fazendo. Era um corvo. O corvo chegou, olhou um tubo, o tubo estava fechado desse lado de cá, mas parece que tinha uma abertura do outro lado, e o tubo estava colocado em algum lugar e tinha alguma coisa lá dentro, que a gente não conseguiu descobrir o que é. A Vera até perguntou, não responderam. Mas responderam que o corvo não era amestrado, era um corvo selvagem. O corvo foi, tirou a tampa com o bico do tubo. Estava preso em algum lugar lá, o tubo. Aí saiu, buscou uma rama comprida, mais ou menos do tamanho do tubo. Tentou enfiar a rama dentro do tubo, pelo fundo dele, para tirar a coisa que estava lá dentro pelo lugar onde ele tinha tirado a tampa. Mas não entrava de jeito nenhum a rama, porque tinha uns galhos na frente, assim. Ele foi com o bico e cortou, tirou aquela ponta para poder o galho entrar no tubo. Aí o galho entrou, mas tinha uma raminha impedindo, ele foi forçando, e ele empurrava, e de vez em quando ele parava e ia lá do outro lado para ver se já tinha empurrado a coisinha que ele queria tirar lá de dentro para ele pegar. Não tinha ainda, ele voltava lá e continuava empurrando o ramo que ele tinha trazido. Até que conseguiu fazer com que a coisa caísse, que a gente ficou sem saber o que era. Se era uma coisa preta, será que era um filhotinho dele? Ou será que era comida? Ficamos na dúvida sobre o que era que ele estava tentando tirar de lá. O fato é que ele conseguiu tirar. A minha pergunta é, isso é uso de livre-arbítrio ou não? Se é instinto, por que é que todos eles não fazem igual? O instinto é mecânico. Não é? Então, nós vamos nos lembrar que a criatura humana, né, que era muito parecido com o macaco, a ponto de confundirem, né? Lá no começo, a nossa evolução com a dos macacos, como se a gente fosse um ramo dos macacos que depois se desviou. Mas como é que cresceu? Como é que evoluiu? Quando agarrou um galho para derrubar o fruto da árvore, foi uma revolução no seu processo evolutivo, como ser humano. Já fizeram experiências. No primeiro estágio, a criança e o macaco se desenvolvem até um certo ponto da mesma forma. Só que quando a criança começa a pensar e a falar, aí o macaco fica para trás. Então, nós observamos que nós não podemos ver essas coisas estanques. Quando chega na condição humana, adquire a razão, desenvolve a consciência e o livre-arbítrio e assume a responsabilidade. Será que existe esse pum? Agora aconteceu. A natureza não dá saltos. A evolução é progressiva em tudo. Por que aí haveria essa mudança brusca? Diz os espíritos que quando o princípio espiritual está em condição, então ele é levado para um local, pode ser chamado mundo ad hoc, sei lá o que significa isso. Ad hoc é separado, né? E lá os construtores, né, os trabalhadores, co-criadores em plano maior, que auxiliam na obra divina, fazem algum processo de transformação, e por isso é que não se encontra o elo perdido aqui, que foi esse elo de ligação entre o primata e o ser humano, não vai encontrar isso porque não está aqui. Faz uma mudança no seu campo perispiritual, e quando ele vai reencarnar de novo, já a sua condição faz uma influência no organismo que ele vai utilizar e provoca as modificações orgânicas necessárias para a manifestação já do ser mais adiantado.
É mais ou menos como a gente entendeu até agora, não é? Mas vamos ter que aprofundar isso. Mas o que a gente entende, tem mão levantada, quer perguntar agora? Se quiser, pode perguntar, né, Kemi? Pode, Kemi? É o chat, Carlos. Hum. É o chat. A Jupira colocou: a consciência desperta com o sofrimento e o entendimento da necessidade de amar. Uhum. É uma das formas. No entanto, até chegar a essa necessidade de amar consciente, leva um tempo enorme que pode variar assim de alguns milênios, não é? De um para o outro. Então, a gente se lembra de vários seres que vão aprendendo por impressão, pela experiência vivida. Então, tem cachorrinho que já chega na beira da calçada e olha para lá e para cá antes de atravessar a rua. Tem outros que vão atravessar e, pum, é atropelado. Por que isso? Porque aquele que já olha para lá e para cá, ele aprendeu por impressão, provavelmente o sofrimento. E aí vai, a gente poderia chamar isso de dor. Hum, Dores e sofrimento são sinônimos? Depende muito, não é? Muitas pessoas utilizam, escritores, inclusive a gente vê na própria Espiritismo, muitas vezes a dor e sofrimento como sinônimos. No entanto, não é nosso objeto aqui para examinar, mas rapidamente só para esclarecer, a dor é algo que acontece por uma ação externa, vamos dizer. Corta o dedo. Corta o dedo. Eu posso sentir aquela dor que cortou o dedo, correr, fazer curativo, ou recorrer ao médico se é preciso, não é? Ao pronto-socorro para fazer se a coisa for mais grave, aí tal. Agora, isso implica sofrimento? Depende de como eu reajo, porque o sofrimento é a nossa resistência àquilo que está ocorrendo, seja no campo físico ou no campo moral. Isso é o sofrimento. Então, nós sofremos quando a gente resiste. Então, dor e sofrimento têm significados diferentes. A dor é um fato ocorrido, pode ser de curta duração. Agora, o sofrimento é a nossa resistência, a reação àquele fato. Mas pode ser também ao fato moral, tá? E tem a intensidade e a duração que nós permitimos o sofrimento. Por isso que alguns sofrem horrorosamente porque cortou um dedo, blasfemam, falam bobagem, atiram a faca, se cortou com a faca, é perigoso até pegar alguém, faz escândalo. E outros que simplesmente vão lá, cuidam do assunto, resolve, não há uma palavra, que é onde todos nós vamos chegar algum dia. Então, o sofrimento, ele é uma consequência, então, daquilo que nós provocamos em relação às coisas que estão ocorrendo no campo físico ou no nosso campo moral. Então, os sofrimentos desse mundo, diz Allan Kardec na 257, que não é uma questão, é um ensaio que ele faz ali, não é? Diz assim: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Ele está usando aqui o sofrimento como sinônimo de dor. Então, as dores que chegam a nós neste mundo, às vezes independem da gente. Muitas vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Inclusive, a dor pode ser provocada pela nossa vontade. Eu não teria necessidade de passar por aquela experiência. E é por isso que tem uma senhora que trabalha com reflexologia na Espanha, e ela dizia que se uma faca escapar da sua mão e ela cair no seu pé, de cabo ou de ponta, vai ser exatamente como você tem necessidade, você precisa. Se você não precisa que a ponta pegue o seu pé e te fira, vai cair de cabo. Mas já é um alerta para ficar vigilante, né? De vários ensinamento. Mas se você tem necessidade, ela vai cair de ponta e vai machucar. Pior do que o golpe do cabo, né? Então, as coisas chegam a nós conforme nossas necessidades.
Em Leão Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós vamos ver que a dor tem uma função evolutiva de provocar a evolução do ser, porque faz com que o ser se mova, reaja àquelas situações que estão acontecendo, para se livrar da dor. E com isso, ele gera, não é, a capacidade de reação e, um primeiro momento, de fuga, de evitar os perigos, e com o tempo de fazer prevenção, de criar, inclusive, sistemas de proteção que evitem o ocasionar da dor. Então, os sofrimentos por que passa o espírito são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Isso é o que nos coloca Kardec na 257. Nós temos aqui uma relação, então, do grau de evolução com o diferencial no sentir a dor e o sofrimento. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de resistir à dor e ao próprio sofrimento. Tá bem? Nós temos um exemplo clássico, que é o de Alcione no livro Renúncia. A pergunta é: Alcione sofreu? Nós poderíamos deduzir, na minha condição inferior de evolução, eu poderia deduzir que ela sofreu por Pollux, por Carlos na encarnação, né? Ela sofreu porque os dois assumiram um compromisso, ela viria para apoiá-lo, e ele, com aquela paixão avassaladora, ele colocaria a perder. Mas ela tinha a intuição da programação. E ela se manteve fiel à programação e ele não. Então, se a gente lembra bem, não é? A omissão dele provoca para ela situação muito que para mim seria insuportavelmente dolorosa. Mas será que seria para ela da mesma forma? Foi para ela do mesmo jeito? Porque ela tinha uma condição evolutiva muito maior do que a média do planeta, né? Ela veio para cá não reencarnada, ela encarnou para ajudá-lo. Então, há uma correlação, e aí estabelece um diferencial de como cada um de nós sente as coisas, seja a dor física, seja aquilo que a gente chama de dor moral, que seria o sofrimento. Então, vamos estabelecer uma correlação entre razão e sofrimento, para a gente encaminhar aqui para abrir para perguntas, não é? Bom, qual a relação que a gente pode estabelecer entre razão e sofrimento? Quando o indivíduo ele utiliza a sua razão num processo de auto-engano, apoiando-se em falsas premissas, ele abre um campo de sofrimento para ele no futuro. E ele já está em sofrimento. Porque há uma insegurança por trás disso tudo. Psicologicamente, isso pode ser examinado e, num exame mais atento de um psicólogo, identificaria nesse indivíduo uma insegurança tremenda, que o leva a se apoiar em falsas premissas, em falso desenvolvimento do raciocínio, ou seja, numa falsa razão. Mas a mesma razão bem utilizada pode nos livrar do sofrimento. Pode nos levar a uma capacidade de resistência muito maior, inclusive de busca, de encontrar soluções que normalmente a gente não veria. Ou que uma pessoa que está obnubilada, está envolvida em falsos raciocínios, não tem condição de ver. Então, ele se torna aquele simplório, apesar de ele chamar de simplório aquele que ele acha que não tem educação, não teve instrução, não tem o grau de escolaridade que ele tem. Então, a nossa conclusão é que a razão, o bom senso,
a consciência, livre-arbítrio, responsabilidade e sofrimento estão profundamente relacionados. Então, com o uso da razão, nós somos capazes de superar o sofrimento. Ou, com o mau uso da razão, nós somos os geradores de maiores sofrimentos para nós. Tudo bem, Akem? Estamos no tempo aí das perguntas? Tudo bem, Carlos, obrigada. Nós vamos então passar para a Cida. Se vocês tiverem perguntas, por favor, vocês podem fazer no chat, ou então passar para a Cida, ou então se vocês quiserem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade, ok? Obrigada, Carlos. Carlos, tem uma pergunta no chat assim: você diria que o sofrimento que alguém esteja vivenciando é da sua própria criação? Por quê? Em algum momento da atual existência ou das anteriores, fez escolhas e opções equivocadas? Com toda certeza. A resposta está na pergunta. A pergunta poderia ser uma afirmativa. Sim, o sofrimento é uma escolha nossa. Nós poderemos passar pelas dores naturais da vida e, ao invés de reagir, nós agirmos em função disso e nos encaminharmos para. E isso começa lá atrás, antes mesmo do surgimento da razão plena. Vou falar razão plena porque se o animal tem um raciocínio, o raciocínio do animal, ainda que limitado, é um raciocínio, então já existe um germe de razão ali, tá bem? Então, o bichinho aprende, como a gente colocou, por impressão, a não atravessar a rua quando tem um carro passando. Então, com o tempo, isso vai se tornando algo racional. Mas o instinto prevalece muitas vezes. Eu já contei em algum outro momento aí no passado, eu estava andando, era um estacionamento em Brasília, são estacionamentos às vezes amplos, e eu tive a impressão que um carro vinha, e eu dei um salto, e de repente eu fui puxado com tudo para trás, o meu corpo tinha ficado. Se o carro viesse, teria me atropelado. Não tinha carro nenhum, foi uma impressão de que o carro vinha. Então, aquele instinto de sobrevivência é natural em todo ser. Mas nós desenvolvemos a capacidade de atenção para observar, verificar os riscos e evitar os perigos. Então, tudo que a gente sente, que a gente é submetido, vamos dizer, na nossa encarnação atual, é fruto das nossas necessidades. Seja por questões que a gente desenvolveu nesta encarnação ou em outra encarnação anterior. Então, nada que acontece sem uma razão de ser. Olha a razão aí, tá bem? Tem um motivo. Porque a lei divina é justa. Então, ninguém passa por desafios que não precisa. A gente diria, ninguém passa por sofrimentos que não tem necessidade. Agora, a intensidade do sofrimento vai depender de cada um de nós, porque o sofrimento é voluntário. A dor baterá na nossa porta e nós reagiremos a ela conforme as nossas condições. Num primeiro momento, vai gerar muito sofrimento, mas com o tempo e cada vez mais vai gerando menos sofrimento, porque a gente vai aprendendo como lidar até que a gente não precise mais da dor, porque a gente já não sofre mais quando ela bate na nossa porta. A gente já aprendeu o que tem que fazer e como tem que fazer. Carlos, uma pergunta. Quando você tem um processo de uma dor contínua e ininterrupta, isso não é um sofrimento? É como a dor que eu tenho aqui nas minhas costas, né? Depois de um Isso é um certo tempo, sofrimento. vai virando crônico. Eu tenho Sim. dor, eu posso não sofrer porque eu tenho essa dor. Presta atenção. Como Eu você tô, não sofreria? pois é, estou sentindo dor, mas eu posso não sofrer, eu posso não reclamar para ninguém, posso não ficar tendo o sentimento de autopiedade, eu posso
não ficar me lamentando, né? Agora, quando o meu assunto predileto é falar da dor que eu tenho nas minhas costas, então eu estou sofrendo e ainda estou perturbando os outros. Porque André Luiz, no Sinal Verde, ali recomenda que o assunto de doença é um assunto inconveniente. Obrigada. A Maialba colocou no chat o seguinte: a consciência na sua realidade é fator extrafísico, não produzindo pelo cérebro, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que se lhe torna necessária a exteriorização. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas. Está no Homem Integral, capítulo 5, de Valdo e Joana. Corretíssimo. Carlos, Muito bem. a Vanessa também fala, ela está te agradecendo, e quando o espírito vem narcisista, estudos mostram que ele não possui empatia. Qual é a causa? Olha, algumas vezes são decepções do passado, né, que a pessoa não soube lidar com as decepções que teve. Então, se fecha, né, num egocentrismo, que o narcisismo é um egocentrismo bem acentuado, né? E então o indivíduo se fecha no seu egocentrismo e o que acontece normalmente dele se perder nele mesmo, na própria imagem. Na verdade, ele não se perde nele, ele se perde na imagem, né, que ele cria de si mesmo. E é uma dificuldade, inclusive, para o relacionamento e para o exercício de doação em favor do semelhante. O indivíduo tem muita dificuldade de fazer isso, porque ele está profundamente egocentrado quando é narcisista. Isso é sofrimento, viu? Narcisismo é sofrimento. E é Car- sofrimento voluntário. Uhum. Carlos, mais uma pergunta. Você tem algo a dizer em relação ao livro Todos os Animais Merecem o Céu, em relação à razão dos animais? Olha, isso são julgamentos nossos. Se todos os animais merecessem o céu, Deus seria injusto, porque não colocou eles no céu, já que os animais não têm responsabilidade pelos que eles são. Eles são princípios espirituais em desenvolvimento. Então, os animais merecem o nosso respeito, porque são nossos irmãos na escala evolutiva em estágios anteriores. Veja que eu evitei a palavra inferioridade, inferiores a nós, porque tem indivíduos que se comportam de uma maneira pior do que se comportaria um animal naquela circunstância. Então, não é uma questão de superioridade ou inferioridade que a gente pode colocar aqui, mas é uma condição de estágio evolutivo. É o ser que, princípio espiritual ainda em desenvolvimento, merece não só o nosso respeito, como o nosso apoio. E nós ainda temos que corrigir um monte de coisa. Eu mesmo preciso corrigir. A gente se habitua, nós desenvolvemos hábitos e que nos colocam nessas situações depois que nos custam resolver. Não é de uma hora para outra que a gente soluciona certas coisas sem sofrimento. A nossa organização está geneticamente viciada. Então, tem gente que tem muitas dificuldades que outros não têm. E aí não dá para a gente entrar em juízo de julgamento aqui e dizer que a pessoa que não come animais é mais evoluída que a outra que come. Tá? Porque se fosse desse jeito, o Chico não seria o que ele era. Inclusive, houve um tempo que, pelo que eu entendi, ele deixou de comer carne. Ele deixou de comer carne, ficou um tempo sem comer carne. E depois voltou porque o Emmanuel teve uma conversa com ele. Ele estava se debilitando e porque tinha que atender muita gente, dormir pouco, trabalhava muito e não aguentava, não tinha condição de aguentar. E Emmanuel disse para ele que ele estava num processo em que ele não tinha possibilidade, porque ele não estava se alimentando adequadamente.
tem como se alimentar adequadamente sem comer animal. Se não tivesse, os indianos estavam mortos, né? Os que não comem carne, que é a maior parte do povo indiano. Então, tem. Agora, a gente tem que se adaptar e fazer isso. Hoje em dia, a gente tem muito mais recurso para isso. Então, muito cuidado com esses julgamentos que são precipitados e são apoiados numa falsa lógica. Então, tem premissas falsas aí que vão levar a raciocínios, a conclusões falsas. É o uso da razão no sentido equivocado. Os animais são princípios espirituais em desenvolvimento que merecem todo o nosso respeito e o nosso apoio, mas eles não merecem o céu, porque se eles merecessem o céu, isso não é questão nossa, porque a gente não pode colocá-los lá, porque a gente também não está lá, inclusive, então Deus seria injusto. E eu, como que sou melhor do que Deus, estou dizendo que os animais merecem o céu, deveriam estar lá. Essa é a conclusão que a gente chega, pelo raciocínio lógico. Mais uma pergunta. A existência do sofrimento não é necessária ao processo evolutivo, visto que há causas naturais de sofrimento? Entendo que o sofrimento não é sinônimo de lamentação, como foi explicado. A Ângela Dionísio que fez a colocação. Uhum. Não, sofrimento não é sinônimo de lamentação. A lamentação é uma das formas de expressar o sofrimento. Então, me perdoem se eu dei essa ideia de que sofrimento é sinônimo de lamentação. Lamentação é uma das formas de expressar. Quando a pessoa se lamenta é porque ela está sofrendo. É o que eu quis dizer. Não é porque ela está se lamentando que ela vai sofrer. Ela vai sofrer mais porque está se lamentando. No entanto, a lamentação é a forma de expressar o sofrimento que ela está tendo dentro dela. Então, o sofrimento é um sentimento interno, íntimo da criatura. Essa é a definição que a gente encontra, não é? Aqui mesmo está colocado. No entanto, o sofrimento, ele é um ato voluntário. Bem, o que acontece? Se a gente tomar o sofrimento como sinônimo de dor, e a gente usar muitas vezes, não é, o sofrimento ao invés de usar dor, então nós estaremos dizendo que o sofrimento ele leva o indivíduo a crescer. No entanto, o sofrimento, com toda sinceridade, na sua posição, né, na condição que nós estamos hoje, entendendo que dor é uma coisa e sofrimento é outra, o sofrimento, quando nós nos apegamos a ele, atrasa o nosso processo. Está dito assim: bendita é a dor que desperta os corações para a vida eterna. Se nós soubermos aproveitar, né, aquilo que está acontecendo conosco, que a dor nos move, é como um aguilhão que nos empurra para frente. Quando a gente resiste à dor, a gente sofre. A Ângela Dionísio, ela tinha levantado a mão, Carlos, Uhum. Pode falar. e ela quer falar. Pode falar, Ângela. Pode se colocar. Boa noite. Era só para dizer, Carlos, que eu entendi o que você disse. Eu acho que eu não consegui escrever direito, mas você falou, eu entendi certo. Você colocou direitinho. Eu acho que eu não consegui escrever certo aí para a Cida ler, tá? Não houve Tá equívoco, não. tranquilo. Tá bem. Tá bom. Obrigado. Mas é bom colocar, né? Porque a gente não está livre de cometer engano, não. De vez em quando a Não, gente está não, falando e de repente. a pergunta era outra, desculpa aí. Tá certo, tranquilo. Tem mais uma. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar como prova ou expiação? Os sofrimentos voluntários, aqueles que a gente provoca, A pergunta é bem assim, ó. Os ah, sofrimentos humanos de natureza hum, kármica pode hum. apresentar-se como prova ou como expiação? O sofrimento, a situação que causa o sofrimento é normalmente prova para a gente, ou expiação, né? Então, vai depender do compromisso que a gente tem lá do passado, a gente vai precisar expiar. E a expiação é uma oportunidade de reparação dos nossos enganos. Não haveria por que sofrer porque a gente está expiando. Ao contrário, nós devemos sentir felicidade, alegria por estar expiando, a gente já tem condição de expiar.
Mas quando a gente reclama da expiação, a gente não quer expiar, a gente quer fugir daquilo que a gente até programou, então a gente sofre em função de uma expiação que estava programada, que é uma bênção, na realidade. Percebem como a gente precisa usar a razão para poder entender a coisa, né? E daí a relação que a gente vai encontrar entre razão e sofrimento. A razão nos leva a entender o porquê do sofrimento e o que é que causa, né, o sofrimento. Então, nós poderemos sofrer por uma prova ou por uma expiação. Normalmente, quando o indivíduo começa a sofrer por causa da prova, ele pode estar falhando na prova, porque não seria para sofrer. A gente vai perguntar, a gente sofre muitas vezes porque a gente vê os nossos familiares em situação de dificuldade, de problemas, não é? E a gente pergunta, se existisse céu e inferno, uma mãe iria para o céu e o filho para o inferno? A mãe poderia ser feliz lá no céu? A gente diz, não poderia, porque ela estaria sofrendo pelo filho. Calma lá, se ela é um espírito evoluído, ela não estaria sofrendo pelo filho, ela estaria empenhada em trabalhar para que o filho pudesse sair da condição em que ele está. Porque senão não haveria felicidade no mundo. Porque sofrimento dos seres que ainda não conseguiram ultrapassar esse estágio vai haver sempre. Porque Deus está criando sempre. E nós seremos co-criadores, auxiliando nessa obra. Então, Jesus estaria sofrendo todo o tempo. Porque os irmãos dele aqui da terra, nós não ouvimos o que ele nos ensina. E continuamos fazendo bobagem. Agora, por causa das minhas bobagens, Jesus tem que sofrer? Não são bobagens dele. Ele estava lá na cruz. Ele estava sofrendo lá na cruz? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Um ser que estivesse sofrendo teria condição de falar uma coisa dessas? Prestemos atenção. Carlos, que bom. Nós terminamos com as perguntas e queremos agradecer a participação de todos e avisar que na próxima semana nós teremos a Eulália Bueno conosco. E gostaria de pedir, Carlos, as suas considerações finais e que você fizesse, por gentileza, a prece de encerramento. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao Blossom, à Kemi, a todos os trabalhadores. Vamos, então, minhas palavras finais são de agradecimento, né? Agradecimento. E dizer que a gente não teve a intenção e nem tem, nem pode ter nunca a intenção de esgotar um tema desse. A gente vai continuar aprofundando e aprendendo mais. E vamos vendo aspectos outros que a gente ainda não teve condição de perceber, não é? Então, o Espiritismo nos explica muito claramente as coisas, mas nem sempre a gente consegue entender. E o que não falta é apoio da espiritualidade. É tão interessante, porque eu não tinha falado sobre esse tema, eu tinha falado sobre vários aspectos do sofrimento já, né? Sofrimento e livre-arbítrio, e a relação do sofrimento e da dor, essa coisa toda. Mas razão e sofrimento não tinha nem me passado pela cabeça falar sobre isso. Quando a Kim me propôs, né, até eu propus a ela para mudar o tema, e aí já tinha divulgado, a Vanessa é rapidíssima para preparar, né? Já estava divulgando. Aí eu pensei, vou dar uma investigada, né, uma pesquisada, para a gente aprofundar um pouquinho, para não falar esse assunto, não se fala de improviso, a gente tem que examinar, não é? Então, nós fomos buscar algumas informações, ver, fazer uma correlação, e ficamos todo o tempo que a gente podia meditando sobre o assunto, para ver que era que a gente podia colocar aqui à luz do Espiritismo. A gente, nessas situações, faz o máximo para evitar opinião pessoal. Não tive a intenção de colocar, espero não ter colocado nenhuma opinião pessoal sobre o assunto, porque a opinião da gente não vale muito, não. O que vale realmente é o ensinamento que a espiritualidade superior nos trouxe e é o que a gente pôde, né, buscou, pelo menos, nos apoiar para poder examinar o tema. Bom, que Jesus nos ampare e nos proteja, então, e vamos à nossa prece de encerramento, que é também de gratidão a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, a Jesus, o Divino Mestre, pela oportunidade que nos oferece de estarmos vivendo nesse planeta maravilhoso,
que nós ainda não sabemos valorizar, mas que estamos em caminho de aprender. Agradecer aos benfeitores amigos pela paciência, perseverança em nos auxiliar, nos orientar, e aos nossos espíritos familiares, que também se dedicam a nos auxiliar, a nos inspirar para a solução das problemáticas da nossa vida. Agradecer a bênção da família, das amizades, do companheirismo. Agradecer a oportunidade nessa encarnação de conhecer o Evangelho do nosso Divino Mestre à luz do Espiritismo. E agradecer por tudo, que são tantas bênçãos que nós recebemos. Vibramos nesse momento por todos os que estão acompanhando, pelos seus familiares, por todos aqueles que verão depois a gravação, e também por todos os seus familiares. Pedimos que as bênçãos de mais alto, Senhor, possa visitar os lares de todos aqueles de boa vontade que estão buscando o caminho da realização espiritual, de tornar-se cada dia mais úteis aos seus semelhantes, e envolvemos aqueles outros que ainda continuam egocentrados, que ainda não entenderam por que vivem, que ainda pensam em tirar vantagens materiais das relações com semelhantes, que se aproveitam das situações para construir os castelos de ilusão que custarão muito caro mais tarde em termos de sofrimento, que possa utilizar a sua razão para compreender a existência de Deus, para compreender que todos somos irmãos, para fazer a análise e observar que o melhor caminho que existe de fato para a construção da felicidade real é o trabalho, a dedicação em favor do bem do próximo. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, Divino Mestre, permaneçam com todos nós, e graças uma vez mais damos a Deus, nosso Pai.